Imagine um dia em que você se sente perdido, como um barco à deriva em um mar tempestuoso. A vida, por vezes, parece caótica, repleta de desafios e incertezas. Mas assim como um farol que guia os navegantes, os salmos são uma luz divina que pode nos orientar através das tempestades emocionais e espirituais. Os salmos são poemas e cânticos que expressam uma vasta gama de emoções humanas, da alegria exuberante à profunda tristeza. Eles têm o poder de nos transformar, de nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas e que a fé pode nos fortalecer. Hoje, vamos explorar 13 salmos que podem se tornar verdadeiros aliados na sua jornada, trazendo conforto, esperança e renovação à sua vida cotidiana. Cada salmo é como um espelho que reflete a nossa própria jornada. Ao ler e meditar sobre essas palavras, encontramos alívio nas promessas de Deus. Quando enfrentamos momentos difíceis, a mensagem de que nunca estamos sozinhos pode ser um bálsamo para a alma angustiada. A certeza de que há um lugar seguro em meio ao caos nos encoraja a confiar em Deus e a buscar refúgio nele. Os salmos também nos convidam à ação. Muitas vezes, somos incentivados a confiar no Senhor e a fazer o bem, garantindo que seremos sustentados. Essa atitude de fé ativa nos motiva a agir, mesmo quando a incerteza nos rodeia. É um lembrete poderoso de que a transformação não é apenas interna, mas também se reflete nas nossas ações diárias. À medida que exploramos esses 13 salmos, encontraremos ferramentas para enfrentar a vida com coragem e esperança. Eles nos conectam ao coração de Deus e nos ajudam a cultivar uma fé resiliente. Através da meditação e da oração, podemos abrir nosso coração para as verdades contidas nessas passagens, permitindo que suas mensagens transformem nossas vidas. A jornada espiritual é um convite constante à transformação. Ao nos permitirmos ser tocados por essas palavras, estaremos prontos para enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. Vamos juntos descobrir como essas passagens podem ser uma fonte inesgotável de inspiração e renovação pessoal, guiando-nos a um futuro mais cheio de luz e significado. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E caso queira se aprofundar na Bíblia e aprender todos os ensinamentos dela, clique no link do comentário fixado. Primeiro ensinamento: o pastor e suas ovelhas. Reflexões sobre Salmo 23. O Salmo 23 é uma das passagens mais queridas da Bíblia, escrito pelo rei Davi, que além de rei era um pastor. Com sua profundidade poética e simplicidade, esse salmo nos apresenta uma imagem poderosa de Deus como nosso pastor. O salmo diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Quando Davi compôs este salmo, ele falava de uma experiência muito pessoal, refletindo não apenas sobre sua vida como rei, mas também sobre sua jornada espiritual. Ele conhecia bem as lutas, os medos e as inseguranças que todos enfrentamos. Através de suas palavras, Davi nos oferece um caminho para compreender que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar segurança e paz em Deus. A metáfora do pastor é rica em significado. Imagine um pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele as guia com sabedoria, levando-as a pastagens verdes e seguras. Essa imagem nos mostra o quanto somos importantes para Deus. Cada um de nós é como uma ovelha em seu rebanho, e Ele nos conhece intimamente. Ser guiado por Deus significa confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando a vida parece incerta. É interessante pensar no papel do pastor na vida das ovelhas. Ele não apenas as alimenta, mas também as protege de predadores e as guia para evitar perigos. Em nossas vidas, Deus desempenha esse papel. Em momentos de dúvida ou desespero, podemos olhar para Deus como nosso cuidador, sabendo que Ele está sempre atento às nossas necessidades. Assim como um pastor que cuida de suas ovelhas, Deus nos envolve em seu amor, nos guiando a cada passo do caminho. Quando Davi menciona pastagens verdejantes e águas tranquilas, ele evoca a imagem de um lugar de paz e renovação.
Imagine-se em um cenário sereno onde a natureza está em plena harmonia e você pode finalmente descansar. Essa é a promessa de Deus. Um convite para encontrarmos repouso em sua presença. Em um mundo agitado, onde a ansiedade e o estresse parecem constantes, essa promessa se torna um oásis de esperança. As pastagens verdes representam não apenas sustento físico, mas também espiritual. Quando nos alimentamos da palavra de Deus e buscamos sua presença, encontramos força e renovação. As águas tranquilas simbolizam a paz que ele nos oferece. É como um rio que flui suavemente, trazendo alívio e refresco em meio à turbulência da vida. Ao permitir que Deus nos guie a esses lugares de serenidade, podemos experimentar uma transformação interna que nos capacita a enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. É natural que em tempos de dificuldade, o medo e a insegurança surjam. No entanto, o Salmo nos encoraja a enfrentar essas situações com confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa declaração é um poderoso lembrete de que a presença de Deus nos fortalece, mesmo nos momentos mais difíceis. Pense no vale da sombra da morte como um túnel escuro e assustador. Às vezes a vida nos leva por caminhos que parecem cheios de incertezas e perigos. No entanto, o Salmo nos ensina que, mesmo em meio a esses desafios, podemos encontrar coragem. A luz de Deus brilha em nosso caminho, iluminando até os momentos mais escuros. Além disso, podemos nos lembrar de outras passagens que reforçam essa verdade. Por exemplo, em 2 Timóteo, é dito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Essa afirmação nos encoraja a encarar os desafios com coragem, sabendo que temos uma fonte de força dentro de nós. A mensagem central do Salmo 23 é clara: não estamos sozinhos. À medida que meditamos sobre essas palavras, somos convidados a reconhecer que, independentemente das circunstâncias, temos um pastor que nos ama e cuida de nós. Quando a vida se torna difícil e os desafios parecem insuperáveis, lembre-se de que a presença de Deus é um refúgio seguro. Ele está sempre ao seu lado, pronto para guiá-lo e sustentá-lo. Ao refletir sobre a promessa de que nada nos faltará, podemos nos inspirar a confiar mais plenamente em Deus. Essa confiança nos leva a uma vida mais tranquila e plena. É um convite à entrega. Permita que Deus seja seu guia e abrace a paz que Ele oferece. Ao caminhar nesta confiança, você descobrirá que as dificuldades podem se tornar oportunidades de crescimento e transformação. Vamos nos lembrar de que a jornada espiritual é um convite constante à transformação. Ao nos permitirmos ser tocados por essas palavras, estaremos prontos para enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. Que possamos abrir nosso coração para as verdades contidas neste salmo e permitir que suas mensagens profundas nos guiem. Em cada dia que passa, ao enfrentarmos incertezas e medos, que possamos voltar a essas promessas. Ao fazê-lo, experimentaremos uma renovação de fé e a certeza de que, mesmo nos vales mais escuros, o pastor sempre estará ao nosso lado, guiando-nos para a luz. Abrace essa jornada com confiança e esperança, sabendo que você é amado e cuidado pelo Deus que é verdadeiramente seu pastor. Segundo ensinamento, coragem diante do medo, reflexões sobre o Salmo 20. O Salmo 27, atribuído a Davi, é uma poderosa declaração de fé e coragem em meio às adversidades. Em tempos em que Davi enfrentava perseguições e perigos, ele proclamou: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, se aproximaram de mim para comer as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nesta eu confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da angústia, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de alegria, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites ao teu servo com ira, pois tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Pois se meu pai e minha mãe me desampararem,
o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Criei que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essas palavras não são apenas uma reflexão sobre sua situação, mas um profundo testemunho da confiança que ele tinha em Deus. Através deste salmo, Davi nos ensina que, mesmo diante do medo, podemos encontrar segurança e coragem na presença divina. Ao longo de sua vida, Davi enfrentou inúmeros desafios, desde a perseguição do rei Saul até batalhas contra inimigos poderosos. Cada um desses momentos exigiu uma fé inabalável e uma profunda conexão com Deus. Ele compreendia que, em meio à escuridão, a luz de Deus era seu guia, e essa compreensão é o que queremos explorar ao longo deste salmo. Quando Davi afirma que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele nos convida a refletir sobre o que significa ter Deus como nossa luz em momentos de escuridão. Imagine-se numa floresta densa durante a noite, sem saber qual caminho seguir. O medo do desconhecido pode ser paralisante, porém, a luz de uma lanterna pode revelar o caminho, dissipando a escuridão e permitindo que você avance com confiança. Da mesma forma, a presença de Deus em nossas vidas atua como essa luz. Quando estamos perdidos em nossas dificuldades, Ele nos orienta e nos oferece clareza. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos confiar que Deus está conosco, iluminando nosso caminho. Essa luz não apenas nos mostra a direção, mas também traz esperança, nos lembrando de que a escuridão não é o fim da jornada. Além disso, a afirmação de que Deus é nossa salvação ressalta a ideia de que Ele é nossa proteção e refúgio. Em tempos de dificuldade, podemos nos voltar para Ele e encontrar alívio para nossos medos. O Salmo nos ensina que, independentemente das circunstâncias, Deus é nosso Salvador, sempre pronto para nos acolher e nos proteger das tempestades da vida. A oração é uma parte fundamental de nossa comunicação com Deus. Davi nos ensina que, em tempos difíceis, devemos buscar refúgio através da oração. Ele continua seu salmo dizendo que, quando seu coração estiver angustiado, ele buscará o Senhor em seu templo. A oração nos permite abrir nossos corações e expressar nossas preocupações, medos e ansiedades. Pense na oração como um diálogo com um amigo íntimo. Quando você compartilha suas lutas, sente um alívio, como se um peso fosse tirado de seus ombros. Através da oração, encontramos um espaço seguro para desabafar e buscar a sabedoria divina. A confiança em Deus se fortalece à medida que reconhecemos que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Em momentos de angústia, é natural que o medo tente nos dominar. No entanto, ao orar e buscar a presença de Deus, podemos transformar esse medo em coragem. Davi nos lembra que a confiança em Deus é a chave para enfrentar as adversidades. Ele nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. O versículo "Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração" é um chamado à perseverança. Ao longo da história bíblica, encontramos muitos exemplos de fé e coragem diante do medo. Pense em Moisés, que mesmo temendo falar em público, foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Ou em Josué, que enfrentou desafios imensos ao liderar os israelitas na conquista da Terra Prometida. Ambos encontraram coragem em sua fé, lembrando-se da presença de Deus em cada passo de sua jornada. Essas histórias nos ensinam que, assim como Davi, podemos superar nossos medos através da fé. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, confiando que Deus está conosco. Quando enfrentamos nossas batalhas pessoais, devemos lembrar que somos parte de uma grande narrativa de fé, onde cada um de nós pode ser um instrumento de coragem e esperança. Ao meditarmos sobre o Salmo 27, somos convidados a refletir sobre como podemos aplicar essas verdades em nossas vidas. A mensagem central é clara. Em meio ao medo, podemos encontrar coragem na luz e na salvação que Deus nos oferece. Quando a vida se torna desafiadora e as incertezas surgem, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, pronto para iluminar seu caminho e oferecer proteção. Aproveite cada oportunidade para se conectar com Deus através da oração. Faça disso um hábito diário. Quando você se sentir angustiado ou temeroso, busque sua presença e abra seu coração. Essa prática não apenas traz alívio,
mas também renova sua confiança em Deus. Além disso, ao enfrentarmos nossos próprios vales, que possamos nos lembrar de que somos parte de uma comunidade de fé. Compartilhar nossas lutas e vitórias com outros pode fortalecer não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Juntos, podemos encorajar uns aos outros a esperar no Senhor, a ter bom ânimo e a fortificar nossos corações. Neste caminho de fé, podemos descobrir que o medo pode ser transformado em coragem e a escuridão pode se tornar luz. Portanto, abrace essa jornada com esperança e determinação, sabendo que, assim como Davi, você tem um Deus que é sua luz e salvação. Com essa certeza, enfrente os desafios da vida com coragem, sabendo que a vitória está ao seu alcance. Quarto ensinamento: libertação e bondade de Deus. Reflexões sobre o Salmo 34. O Salmo 34 é uma expressão poderosa da experiência de Davi, escrita em um momento de grande angústia. Ao se refugiar na terra dos filisteus, Davi enfrentou uma situação difícil, onde sua vida estava em risco. Em meio a esse cenário desolador, ele proclamou: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele, sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão confundidos. Este pobre clama, e o Senhor o ouve, e o livra de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os jovens leões necessitam e têm fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem, nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Esta declaração de fé é mais do que uma simples expressão de gratidão. É um testemunho de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. Davi nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar luz e esperança na bondade de Deus. O Salmo 34 é um convite à reflexão sobre a importância de clamar a Deus em nossas angústias, reconhecendo que Ele é nossa fonte de libertação. Todos nós já passamos por momentos de angústia, aqueles dias em que tudo parece dar errado e o peso das preocupações se torna insuportável. Imagine-se no lugar de Davi, cercado por inimigos, sentindo-se sozinho e desamparado. É fácil se sentir perdido e vulnerável em situações assim, e a ansiedade pode se tornar uma sombra constante. Davi sabia bem o que era enfrentar esses sentimentos. A pressão externa pode ser avassaladora, e a solidão, um fardo pesado. No entanto, em vez de sucumbir ao desespero, ele escolheu buscar a Deus. Ele reconheceu que mesmo em meio à dor havia uma saída, a bondade de Deus. Essa escolha é um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança pode ser encontrada. Ao falarmos sobre angústia, lembremos que essa experiência é comum a todos. É como atravessar uma tempestade sem saber se haverá um amanhecer. No entanto, a experiência de Davi nos ensina que não precisamos enfrentar essas tempestades sozinhos. A resposta de Davi à sua angústia foi um clamor a Deus. Ele exclamou: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essas palavras são um poderoso lembrete da importância de buscar ajuda divina. O ato de clamar não é apenas um pedido de socorro, é um reconhecimento de nossa dependência de Deus. Imagine que você está perdido em um labirinto escuro. Em meio à confusão, você começa a gritar por ajuda. Essa súplica não é apenas uma forma de liberar a frustração, mas um convite para que alguém venha ao seu auxílio.
Assim é nossa relação com Deus. Quando clamamos, abrimos um canal de comunicação que nos permite experimentar seu amor e cuidado. Davi nos encoraja a trazer nossas preocupações a Deus, e não apenas as grandes crises, mas também as pequenas ansiedades do dia a dia. Muitas vezes achamos que devemos ser fortes e enfrentar tudo sozinhos. No entanto, a vulnerabilidade de buscar ajuda é uma demonstração de fé. Ao clamar a Deus, reconhecemos que Ele é nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente nas tribulações. Davi experimentou a libertação de Deus de maneira muito pessoal. Ele conta em seu salmo que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Essa confiança é fundamental. Quando buscamos a Deus em oração, podemos nos lembrar de momentos anteriores em que Ele nos ajudou. Essas recordações funcionam como âncoras de fé que nos mantêm firmes durante as tempestades. Outros personagens bíblicos também experimentaram a libertação de Deus. Pense em Daniel na cova dos leões, que apesar do medo, confiou em Deus e foi protegido. Ou em Paulo e Silas, que, mesmo presos, cantaram louvores a Deus e foram libertos de suas correntes. Essas histórias nos mostram que a intervenção divina é real e está ao nosso alcance. Ao refletirmos sobre o Salmo 34, somos desafiados a considerar como respondemos às nossas próprias angústias. Quando as dificuldades surgem, temos a tendência de nos sentirmos sozinhos e impotentes. No entanto, Davi nos ensina que, em vez de sucumbir ao desespero, devemos nos voltar para Deus. A promessa de que Ele está próximo daqueles que o invocam é uma fonte de esperança. Neste salmo encontramos também um chamado à ação. Ele nos convida a não apenas clamar por ajuda, mas a viver em um estado de gratidão. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Isso significa reconhecer a bondade de Deus mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Quando começamos a agradecer pelas bênçãos, mesmo as mais simples, nossa perspectiva muda. A gratidão transforma a angústia em paz. Por fim, lembre-se de que a luta é parte da vida, mas a vitória é certa quando buscamos a Deus. Cada momento de dor pode se tornar um testemunho da fidelidade de Deus. Portanto, ao enfrentar seus próprios desafios, não hesite em clamar a Ele. Confie que Ele ouvirá seu clamor e agirá em seu favor. Que o Salmo 34 sirva como um farol de esperança em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho. Em meio às suas lutas, clame a Deus e permita que sua bondade e libertação se manifestem. A fé e a oração são as chaves que abrem as portas da libertação. Portanto, aprofunde-se nesse relacionamento com Deus e você descobrirá que, mesmo nas horas mais sombrias, Ele é a sua luz e a sua salvação. Quarto ensinamento: paz em meio às tempestades. Reflexões sobre Salmo 46. O Salmo 46 é uma poderosa declaração de confiança em Deus, atribuída aos filhos de Corá. Com um tom encorajador, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugam e foam, e os montes tremam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações bramaram, os reinos se moveram. Ele fez ouvir a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. Vinde, vede as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Davi, que provavelmente conhecia bem os desafios e conflitos da vida, nos oferece um vislumbre da paz que pode ser encontrada em Deus, mesmo em meio às tempestades mais intensas. Neste salmo, encontramos um convite à reflexão sobre como podemos enfrentar os momentos difíceis, confiando na presença protetora e amorosa de Deus. Ele nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, sempre há um abrigo seguro onde podemos nos refugiar. Imagine-se no olho de uma tempestade, cercado por ventos uivantes e chuvas torrenciais. A sensação de desespero pode ser avassaladora, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Esta é a imagem que muitas vezes experimentamos em nossas vidas. Crises familiares, problemas financeiros, doenças ou conflitos emocionais que nos fazem sentir à mercê das circunstâncias.
Quando enfrentamos uma tempestade, o medo e a incerteza podem se tornar nossos companheiros mais próximos. É fácil se deixar levar pela onda de desespero, acreditando que não há saída. No entanto, o Salmo 46 nos convida a mudar nossa perspectiva. Em vez de nos concentrarmos apenas na tempestade, somos incentivados a olhar para Deus, que é nosso refúgio. A descrição da tempestade nos lembra que crises são inevitáveis na vida. Assim como o céu pode escurecer de repente, nossos desafios podem surgir sem aviso. Porém, a forma como respondemos a esses desafios pode mudar tudo. A paz que transcende todo entendimento está disponível para aqueles que se voltam para Deus em busca de ajuda. A centralidade de Deus como nosso refúgio e força é uma mensagem poderosa e reconfortante. Quando Davi diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações, ele nos assegura que não estamos sozinhos em nossas lutas. A presença de Deus é uma constante em nossa jornada, mesmo quando sentimos que estamos enfrentando as tempestades da vida sozinhos. Pense em um abrigo durante uma tempestade. É o lugar onde você pode se proteger dos ventos fortes e da chuva. Da mesma forma, Deus nos oferece um abrigo espiritual, onde encontramos conforto e segurança. Essa imagem de refúgio é uma promessa de que, independentemente do que enfrentamos, podemos buscar em Deus a força necessária para prosseguir. Além disso, a ideia de Deus como uma fortaleza sugere que Ele é nosso defensor. Quando estamos vulneráveis, podemos encontrar nele não apenas proteção, mas também coragem para enfrentar nossos desafios. Em momentos de fraqueza, ele se torna a fonte de nossa força. É como se, ao entrarmos nesse abrigo, pudéssemos ser revitalizados e preparados para enfrentar o que está por vir. É importante lembrar que buscar refúgio em Deus não significa que a tempestade irá desaparecer instantaneamente. Muitas vezes as dificuldades podem persistir, mas a diferença está na maneira como enfrentamos essas circunstâncias. Ao confiarmos em Deus, encontramos uma paz interior que nos capacita a resistir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle. O Salmo 46 nos convida a refletir sobre nossa própria vida e as tempestades que enfrentamos. Em tempos de crise, lembre-se de que Deus é seu refúgio e força. Ele está sempre presente, pronto para oferecer ajuda e conforto. Ao olharmos para Ele em meio às dificuldades, podemos encontrar a paz que tanto precisamos. Quando as tempestades da vida surgirem, faça do Salmo 46 uma âncora para sua alma. Clame a Deus, busque sua presença e permita que sua força sustente você. A vida pode ser cheia de incertezas, mas a certeza do amor e cuidado de Deus nos oferece esperança em meio às tempestades. Que possamos sempre lembrar que, com Deus ao nosso lado, encontramos paz em meio ao caos e coragem para enfrentar qualquer desafio. Quinto ensinamento: arrependimento e renovação. Reflexões sobre Salmo 51. O Salmo 51 é uma das mais sinceras e tocantes expressões de arrependimento encontradas na Bíblia. Atribuído a Davi, ele foi escrito após o episódio de seu pecado com Batseba e a consequente confrontação pelo profeta Natã. O Salmo diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazerás na verdade no íntimo, e no oculto me farás saber a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que bones os ossos que esmagaste se alegrem. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois não queres sacrifício, senão eu o daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus.
Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, de ofertas e holocaustos. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ao iniciar o salmo com a frase "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade", Davi nos apresenta uma súplica que ecoa ao longo dos séculos, refletindo a profunda necessidade de perdão e renovação. Este salmo não é apenas um relato do pecado de Davi, mas também uma jornada de transformação. Através dele, somos convidados a confrontar nossas próprias falhas e a buscar a misericórdia de Deus. À medida que exploramos este salmo, podemos descobrir um caminho de arrependimento que leva à renovação espiritual. Todos nós enfrentamos momentos em que falhamos, seja em nossos relacionamentos, em nosso trabalho ou em nossas vidas espirituais, é inevitável que cometamos erros. Davi, mesmo sendo um rei segundo o coração de Deus, não estava imune a esses deslizes. Seu pecado não foi apenas um ato de desobediência, mas uma série de decisões que o afastaram de Deus e trouxeram dor para aqueles ao seu redor. A experiência de Davi serve como um espelho para nós. Assim como ele, podemos nos sentir sobrecarregados pelo peso do arrependimento, refletindo sobre nossas ações e suas consequências. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais pesadas as pedras, mais difícil se torna a caminhada. No entanto, o Salmo 51 nos ensina que ao reconhecermos nossos erros e buscarmos o perdão, podemos soltar esse peso e encontrar alívio. A reflexão sobre nossas falhas é o primeiro passo para o arrependimento genuíno. Não se trata apenas de reconhecer que erramos, mas de entender como nossas ações afetam a nós mesmos e aos outros. Ao nos depararmos com nossos pecados, somos levados a um momento de honestidade diante de Deus, onde podemos expor nossas fraquezas e buscar sua graça. Davi, em sua súplica, clama por misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse pedido é um reflexo do desejo profundo de renovação. Ao se voltar para Deus, Davi não apenas reconhece suas falhas, mas também expressa uma esperança genuína de transformação. Buscar misericórdia é como buscar a luz após um longo período de escuridão. Imagine estar em um túnel escuro, onde cada passo é hesitante e o medo do desconhecido é palpável. Quando finalmente vemos a luz ao fim do túnel, há um impulso de esperança. Assim é o arrependimento. É a decisão de se mover em direção à luz, reconhecendo que Deus é o único que pode nos purificar e nos restaurar. Este pedido de misericórdia não é um ato de desespero, mas de fé. É um reconhecimento de que Deus é bom e está sempre disposto a perdoar. O apóstolo João nos lembra em João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa promessa é uma âncora para nossas almas, oferecendo esperança em meio à luta com nosso arrependimento. Um exemplo poderoso de renovação pode ser encontrado na história de Pedro, que após negar Jesus 3 vezes, também enfrentou um profundo arrependimento. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas perdoou Pedro, mas o restaurou ao seu chamado. Essa transformação não foi instantânea, mas um processo que levou Pedro a se tornar um dos maiores líderes da igreja primitiva. Assim como Davi, Pedro nos mostra que o arrependimento pode levar a um novo começo. Ao refletirmos sobre o Salmo 51, somos convidados a considerar nossas próprias vidas. Todos nós temos áreas em que precisamos de perdão e renovação. O arrependimento não é um fardo, mas uma oportunidade de crescimento. Ao nos voltarmos para Deus, temos a chance de soltar as pedras que carregamos e nos permitir ser moldados por sua graça. Lembre-se de que a jornada de arrependimento é pessoal e muitas vezes desafiadora. No entanto, ao buscarmos a misericórdia de Deus, encontramos um refúgio seguro. Deus é paciente e está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Não importa quão longe você tenha se afastado, sempre há um caminho de volta. Que o Salmo 51 inspire você a se abrir para o arrependimento e a renovação. Ao reconhecer suas falhas, você não está se condenando, mas se permitindo ser transformado. Lembre-se de que a bondade de Deus é infinita e sua misericórdia é inabalável. Se você se sentir sobrecarregado pelo peso do arrependimento, pare e clame a Deus. Permita-se ser lavado e purificado por sua graça. A renovação espiritual está ao seu alcance. A jornada pode começar agora, e cada passo em direção a Deus é um passo em direção à liberdade e à vida plena.
Ao longo dessa jornada, que possamos encontrar a beleza do arrependimento e a alegria da renovação. Que o Salmo 51 não seja apenas palavras em uma página, mas um testemunho vivo do poder transformador de Deus em nossas vidas. Em cada momento de vulnerabilidade, lembre-se, há sempre um convite à renovação esperando por você. Sexto ensinamento: descanso e segurança em Deus. Reflexões sobre Salmo 62. O Salmo 62, escrito por Davi, é um hino de confiança e descanso em Deus, que ressoa profundamente em nossos corações inquietos. Ele diz, aqui está o Salmo 62 em texto corrido: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha alta fortaleza, não serei muito abalado. Até quando atacareis a um homem? Todos vós, como um muro inclinado, como uma parede prestes a cair. Eles conspiram para derrubar a minha dignidade. Alegram-se em mentir. Abrem a boca e bendizem, mas por dentro maldizem. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha alta fortaleza, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Na rocha da minha força, e o meu refúgio é em Deus. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os filhos dos homens são apenas um sopro. Os nobres são uma mentira. Se pesados em balança, todos juntos são mais leves do que o vento. Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. A parte, a minha alma está em silêncio para Deus, dele vem a minha salvação. Davi expressa sua busca por segurança e paz em meio às tempestades da vida, oferecendo um modelo de como podemos encontrar descanso em Deus, mesmo em tempos de grande ansiedade. A vida moderna, assim como a de Davi, pode ser repleta de incertezas. Desafios financeiros, relacionamentos complicados, pressões profissionais e a constante demanda por produtividade podem nos deixar exaustos e inquietos. Davi nos convida a refletir sobre onde buscamos nossa segurança e como podemos descansar na certeza de que Deus é nossa rocha e refúgio. A ansiedade é uma realidade que muitos de nós enfrentamos diariamente. Pode se manifestar como uma pressão constante nos ombros, um pensamento persistente que não nos deixa em paz ou um nó na barriga que nos impede de relaxar. Em momentos de crise, a busca por segurança se torna ainda mais urgente. Assim como um barco à deriva no mar revolto, podemos nos sentir à mercê das ondas, sem saber para onde ir. A busca por segurança pode levar-nos a várias direções. Às vezes, buscamos conforto nas coisas materiais, uma conta bancária cheia, um emprego estável, ou relacionamentos que acreditamos que nos protegerão do sofrimento. No entanto, essas âncoras são muitas vezes instáveis e podem se desvanecer em um instante. Davi sabia disso. Ele experimentou momentos de grande instabilidade em sua vida, mas em vez de se apegar a coisas passageiras, ele buscou a segurança em Deus. A imagem de uma rocha firme é frequentemente usada nas Escrituras para descrever a segurança que encontramos em Deus. Assim como uma rocha sólida pode suportar as tempestades e as erosões do tempo, a segurança que encontramos em Deus nos sustenta em meio às tribulações. Ao reconhecermos que nossas fontes de segurança humana são falhas, podemos começar a voltar nosso olhar para aquele que nunca falha. Davi nos ensina que descansar em Deus não é uma atitude passiva, mas um ato de fé consciente. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Essa espera silenciosa é um convite para que paremos de lutar contra as ondas da ansiedade e nos entreguemos à presença de Deus. Imagine uma criança que se sente segura nos braços de seu pai. Mesmo em meio ao caos, ela confia que estará protegida. Assim é a confiança em Deus. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos um refúgio onde podemos descansar. O apóstolo Pedro nos lembra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo nos convida a depositar nossas preocupações em Deus, que se importa genuinamente conosco. O descanso em Deus não significa que não teremos problemas. Significa que mesmo em meio às dificuldades, temos a certeza de que Ele está conosco.
Quando Davi diz que Deus é sua rocha, fortaleza e refúgio, ele nos mostra que em Deus encontramos não apenas segurança, mas também força para enfrentar o que vem pela frente. Ao longo da Bíblia encontramos diversos exemplos de pessoas que confiaram em Deus em meio à adversidade. Pense em Moisés, que liderou o povo de Israel em direção à liberdade, enfrentando o Mar Vermelho e a perseguição do faraó. Ele não confiou em suas próprias habilidades, mas em Deus, que abriu o mar e o guiou em cada passo. O Salmo 62 nos desafia a refletir sobre onde encontramos nossa segurança e como podemos cultivar uma confiança mais profunda em Deus. Quando a ansiedade ameaçar nos dominar, lembre-se de que você pode sempre voltar-se para Deus. A prática de esperar em Deus, de silenciar sua alma diante dele, pode transformar sua perspectiva. Por fim, que este salmo nos lembre que descansar em Deus é um ato de fé. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, não apenas encontramos paz, mas também renovamos nossa esperança. A vida pode ser cheia de incertezas, mas em Deus encontramos uma âncora firme. Em meio às tempestades, busque essa rocha inabalável. Lembre-se de que você não precisa enfrentar suas batalhas sozinho. A segurança que Deus oferece é eterna, e seu amor é a fonte de verdadeira paz. Que possamos nos encorajar mutuamente a confiar em Deus, a esperar nele e a experimentar a tranquilidade que vem de descansar em sua presença. Sétimo ensinamento: proteção divina. Reflexões sobre Salmo 91. O Salmo 91 é uma das passagens mais amadas e poderosas da Bíblia, reconhecido por sua profunda mensagem de proteção e segurança. Atribuído a Moisés, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pois que no Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A primeira parte é reconfortante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa introdução nos convida a buscar abrigo em Deus, reconhecendo-o como nosso refúgio e fortaleza em meio aos desafios da vida. Ao longo das gerações, esse salmo tem sido uma fonte de conforto para muitos, especialmente em tempos de crise. Em um mundo cheio de incertezas e perigos, sua mensagem ressoa com aqueles que buscam segurança e esperança. Vamos explorar o contexto do perigo, as ameaças cotidianas que enfrentamos e a promessa de proteção que Deus nos oferece. Vivemos em uma era em que as ameaças parecem estar sempre à espreita, seja na forma de doenças, violência, desastres naturais ou até mesmo tensões emocionais e mentais. As preocupações podem nos seguir como sombras. Imagine-se caminhando por uma estrada escura, onde cada barulho pode parecer um sinal de perigo. A sensação de vulnerabilidade é palpável e as incertezas da vida podem nos deixar ansiosos. Davi, em sua sabedoria, compreendeu bem essa realidade. Ele frequentemente enfrentou inimigos, perseguições e perigos físicos. Em momentos de aflição, é fácil sentir-se perdido e sem esperança, como uma folha sendo arrastada pelo vento. As ameaças cotidianas podem parecer esmagadoras, levando-nos a questionar se estamos realmente seguros. As preocupações podem se acumular em nossa mente, criando um ciclo de ansiedade. No entanto, o Salmo 91 nos convida a interromper esse ciclo. Ao reconhecermos que Deus é nosso refúgio, podemos encontrar paz em meio à tempestade. É crucial entender que, apesar dos perigos que enfrentamos, há um caminho de segurança e proteção disponível para nós. A promessa de proteção que encontramos no Salmo 91 é uma âncora para nossas almas.
Davi continua: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa imagem do laço do passarinheiro representa armadilhas sutis que podem nos pegar desprevenidos. Deus nos promete não apenas proteção contra ameaças visíveis, mas também contra aquelas que são invisíveis, que muitas vezes nem percebemos. É fácil nos perdermos na rotina do dia a dia e ignorar as pequenas providências que Deus coloca em nosso caminho. Pense em como, muitas vezes, estamos cercados por situações de risco, mas conseguimos escapar sem perceber o quanto Deus está nos guardando. A proteção divina pode se manifestar de formas que não podemos ver, assim como um guarda-chuva que nos protege da chuva, mesmo que não a vemos se aproximando. Além disso, o Salmo promete que com suas penas te cobrirá e debaixo de suas asas estarás seguro. Essa imagem de proteção maternal é reconfortante. Assim como um pássaro protege seus filhotes de predadores, Deus nos envolve com sua graça e cuidado. Essa proximidade é uma lembrança de que, mesmo em meio às adversidades, não estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, pronto para nos proteger. A Bíblia está repleta de exemplos de proteção divina. Pense em Daniel na cova dos leões. Ele confiou em Deus e, mesmo diante de uma situação mortal, foi protegido. Ou pense em Esther, que arriscou sua vida para salvar seu povo, confiando que Deus a guardaria em sua missão. Esses relatos nos mostram que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele age em nosso favor, mesmo nas situações mais desafiadoras. Um exemplo contemporâneo pode ser visto em pessoas que enfrentaram doenças graves e conseguiram superá-las. Muitas delas relatam experiências de paz inexplicável e proteção em meio à luta. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas que Deus está presente, sustentando e guiando cada passo. O Salmo 91 é um convite para que cada um de nós busque refúgio em Deus, especialmente em tempos de angústia. Em um mundo que muitas vezes parece fora de controle, temos a promessa de que, se habitarmos no esconderijo do Altíssimo, encontraremos descanso e segurança. Quando a ansiedade e o medo ameaçam nos dominar, lembre-se de que a proteção divina está disponível. Você pode não perceber, mas Deus está trabalhando em seu favor, livrando-o de perigos que talvez você nem saiba que estava enfrentando. É um convite à confiança. Confie em mim, diz Deus, pois eu sou seu refúgio. Que o Salmo 91 inspire você a lançar suas preocupações sobre Deus, sabendo que Ele se importa com você. Ao enfrentar os desafios do dia a dia, lembre-se de que não está sozinho. A segurança que Deus oferece é uma luz que brilha na escuridão, e sua presença é um abrigo seguro em meio às tempestades da vida. Por fim, que possamos sempre voltar ao Salmo 91, reconhecendo que a proteção divina é uma promessa eterna. Deus está ao nosso lado, guardando-nos e guiando-nos em cada passo. Que você encontre conforto e segurança nas palavras deste salmo, confiando que com Deus como seu refúgio, você pode enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Oitavo ensinamento: bênçãos e gratidão. Reflexões sobre Salmo 103. O Salmo 103 é um hino vibrante de louvor e gratidão a Deus, atribuído ao rei Davi. Ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa de benignidade e de misericórdias, quem farta de bens a tua velhice, para que a tua mocidade se renove como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não contenderá para sempre, nem para sempre se indignará. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram dos seus mandamentos para os cumprir.
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que executais a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, ministros seus, que executais o seu prazer. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A mensagem central de Davi é clara. A gratidão deve ser uma parte fundamental de nossa vida espiritual. Em um mundo onde muitas vezes nos concentramos nas dificuldades e desafios, o Salmo 103 nos lembra da importância de contar nossas bênçãos e reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade que valoriza o que está faltando, o que ainda não alcançamos ou o que desejamos ter. Muitas vezes isso nos leva a um ciclo de insatisfação e ansiedade. Davi, no entanto, nos oferece uma perspectiva diferente. Ele nos convida a parar e refletir sobre o que já temos. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, ele nos lembra. Imagine que você está em uma festa de aniversário. Enquanto todos estão se divertindo, você observa uma mesa repleta de comidas e presentes, mas sua atenção se volta para o que está faltando, um pedaço de bolo que você gostaria de ter. Isso pode ser um reflexo da nossa vida. Em vez de apreciar as bênçãos ao nosso redor, nos concentramos na falta. O Salmo 103 nos desafia a mudar essa mentalidade. Quando contamos nossas bênçãos, estamos essencialmente praticando a gratidão. Isso pode ser feito através de um diário, onde anotamos as coisas pelas quais somos gratos, ou simplesmente tirando um tempo a cada dia para refletir sobre as bênçãos que Deus nos deu. Essa prática transforma nossa perspectiva e nos ajuda a reconhecer que, mesmo em tempos difíceis, Deus está presente em nossas vidas. Um exemplo prático é o de pessoas que, ao enfrentarem doenças graves, começam a valorizar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O calor do sol, o sorriso de um amigo ou o aroma do café pela manhã. Essa mudança de foco pode trazer paz e alegria, mesmo em meio às lutas. O ato de agradecer a Deus é mais do que uma formalidade. É uma expressão de reconhecimento da sua bondade. Davi destaca várias bênçãos específicas: a remissão de nossos pecados, a cura de nossas enfermidades e a satisfação das nossas necessidades. Ele nos lembra que Deus é aquele que cura todas as tuas enfermidades e que em Cristo temos a promessa da restauração. Quando expressamos gratidão, estamos também cultivando um coração grato. Um coração grato não apenas reconhece as bênçãos, mas também as valoriza e as compartilha. A gratidão é contagiosa. Quando agradecemos, encorajamos os outros a fazer o mesmo. Pense numa roda de amigos que se reúnem para celebrar. Quando alguém começa a compartilhar o que é grato, uma onda de gratidão se espalha e todos começam a contar suas próprias bênçãos. Certa vez, uma mulher decidiu dedicar um dia por semana para expressar sua gratidão a Deus. Ela começou escrevendo cartas de agradecimento para pessoas que impactaram sua vida, desde familiares até amigos e mentores. O resultado foi transformador. Não só ela se sentiu mais leve e feliz, mas também as pessoas que receberam suas cartas se sentiram valorizadas e amadas. Esse simples ato de gratidão renovou relacionamentos e criou uma onda de positividade ao seu redor. O Salmo 103 nos desafia a cultivar uma atitude de gratidão, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando olhamos para a nossa vida e contamos as bênçãos, percebemos que, apesar dos desafios, Deus sempre nos oferece motivos para agradecer. A gratidão não apenas nos beneficia, mas também glorifica a Deus, reconhecendo sua soberania e amor em nossas vidas. Então, como podemos aplicar isso em nosso dia a dia? Que tal começar um diário de gratidão? Anote diariamente pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode parecer simples, mas ao longo do tempo, você verá a transformação em sua perspectiva. Você se tornará mais consciente das bênçãos que o cercam e encontrará alegria nas pequenas coisas. Outra maneira é envolver-se em práticas de gratidão em comunidade. Participe de um grupo de oração onde os membros compartilham suas bênçãos e agradecimentos a Deus. Isso cria um ambiente de apoio e encorajamento, onde todos são lembrados da bondade de Deus. Por fim, que possamos nos lembrar de que, independentemente das circunstâncias, Deus é sempre digno de nosso louvor. O Salmo 103 nos convida a um estilo de vida de gratidão, onde a adoração se torna uma resposta natural às bênçãos que recebemos. Ao cultivar um coração grato, não apenas impactamos nossas próprias vidas,
mas também influenciamos aqueles ao nosso redor, refletindo a luz de Deus em um mundo que muitas vezes parece escuro. Em cada momento de dificuldade, que possamos lembrar das palavras de Davi e dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A gratidão nos conecta com a essência do que significa viver uma vida plena em Cristo, cheia de esperança, amor e alegria. Nono ensinamento: superação e salvação. Reflexões sobre Salmo 118. O Salmo 118 é um cântico de louvor que reflete a experiência de superação e alegria da salvação. Embora a autoria exata seja incerta, muitos estudiosos atribuem a composição ao rei Davi em um momento de celebração após a libertação de um período difícil. O Salmo diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua misericórdia dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua misericórdia dura para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor que a sua misericórdia dura para sempre. Da angústia invoquei ao Senhor, e me respondeu, pondo-me em largo lugar. O Senhor é por mim, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor é meu ajudador, eu verei a minha satisfação nos que me odeiam. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me, sim, cercaram-me, mas em nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me como abelhas, apagaram-se como fogo de espinhos. Em nome do Senhor eu as destruirei. Empurraste-me para que eu caísse, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A voz de júbilo e de salvação está nas tendas dos justos. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor é exaltada. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Louvarei a ti, porque me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como cabeça da esquina. Pelo Senhor é que isto foi feito. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos, Senhor, peço-te. Senhor, faze prosperar, peço-te. Bendito que vem em nome do Senhor. Desde a casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e nos deu luz. Atai a vítima com cordas até as ornas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. És o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo começa com a poderosa exortação: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa abertura nos convida a reconhecer a bondade de Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ao longo deste salmo, Davi e outros cantores nos lembram da importância de confiar na salvação divina e na superação dos desafios da vida. Em um mundo repleto de incertezas e dificuldades, a mensagem de superação e esperança contida neste salmo é mais relevante do que nunca. Cada um de nós enfrenta desafios em diferentes momentos da vida. Seja uma perda, uma doença, um relacionamento difícil ou uma crise financeira, a vida muitas vezes nos apresenta situações que parecem insuperáveis. O Salmo 118 nos oferece um retrato honesto da luta e da dor, mas também da resiliência e da fé. Imagine uma montanha imensa diante de você, uma barreira que parece intransponível. Muitas vezes nos sentimos assim diante de nossos desafios. É como estar preso em um túnel escuro, sem ver a luz no fim. No entanto, a chave para a superação está em como reagimos a essas dificuldades. Davi fala sobre ser cercado por inimigos e estar em uma posição vulnerável. Na parte que diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as vencerei. Essa declaração é um exemplo de fé inabalável. Davi nos ensina que, mesmo quando estamos cercados por dificuldades, podemos encontrar a força e a coragem para enfrentá-las. Superação é um tema recorrente em histórias de vida. Pense em pessoas que, após enfrentarem doenças graves, saem mais fortes e resilientes. Elas não apenas superam suas lutas, mas muitas vezes se tornam inspiradoras para outros. Assim como a fênix que renasce das cinzas, nós também podemos ressurgir de nossas dificuldades, transformados e fortalecidos. O Salmo 118 nos ensina que a verdadeira vitória vem de confiar em Deus. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem.
Essa afirmação é um lembrete poderoso de que, em tempos de crise, não devemos depender apenas de nossas próprias forças ou das pessoas ao nosso redor. Embora a ajuda humana seja valiosa, a verdadeira salvação e força vem de Deus. A confiança em Deus é como um âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Imagine um barco em alto mar durante uma tempestade violenta. Se estiver ancorado a uma rocha sólida, mesmo que as ondas sejam ferozes, o barco permanecerá seguro. Da mesma forma, quando nos ancoramos em Deus, temos a certeza de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, Ele está conosco e nos guiará à vitória. O Salmo 118 também destaca a alegria da salvação. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Aqui somos lembrados de que a salvação é uma porta aberta para todos que confiam em Deus. Em Cristo, temos acesso a essa salvação e a vida abundante que Ele nos oferece. Isso não significa que a vida será sempre fácil, mas que em Cristo temos a promessa de que nunca estaremos sozinhos. A Bíblia está cheia de histórias de superação que nos inspiram. Pense em Jó, que após perder tudo, manteve sua fé em Deus e foi restaurado. Ou em Paulo, que mesmo enfrentando prisões e perseguições, proclamou a mensagem de Cristo com ousadia. Esses exemplos mostram que, independentemente das dificuldades, a fé em Deus pode nos levar à vitória. Na vida moderna, vemos isso em pessoas que, após perderem empregos, enfrentam doenças ou superam vícios, encontram novos caminhos e se tornam defensores de mudança. Sua jornada de superação é um testemunho poderoso de que a salvação e a renovação são possíveis, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O Salmo 118 é um convite para que cada um de nós confie em Deus em meio aos desafios da vida. A mensagem de superação e salvação não é apenas um conforto, é uma chamada à ação. Quando enfrentamos dificuldades, precisamos lembrar que a vitória já está assegurada em Deus. Que tal, a partir de hoje, cultivar uma mentalidade de superação? Quando se deparar com desafios, lembre-se das palavras de Davi e confie que Deus está ao seu lado. Encare suas lutas como oportunidades de crescimento e transformação. Cada desafio é uma chance de fortalecer sua fé e de se aproximar mais de Deus. Por fim, que possamos nos lembrar de que, independentemente do que enfrentamos, temos a promessa de que a salvação e a vitória são nossas em Cristo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ao olharmos para cada novo dia, que possamos nos alegrar, confiantes de que Deus está em controle e que a superação é parte de nossa jornada de fé. Que o Salmo 118 nos inspire a levantar nossas vozes em louvor e gratidão, celebrando a salvação que encontramos em Deus e a vitória que Ele nos concede, mesmo nas lutas mais difíceis. Ao confiar em Deus, estamos abrindo as portas para a verdadeira superação e uma vida plena. 10º ensinamento: vigilância e cuidado. Reflexões sobre Salmo 121. O Salmo 121 é uma poderosa declaração de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Atribuído a um autor anônimo, ele é um dos cânticos de ascensão, frequentemente recitado pelos israelitas enquanto se dirigiam a Jerusalém. Ele diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molesta o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Este salmo começa com a afirmação: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa pergunta retórica estabelece um tom de busca e expectativa, levando o leitor a refletir sobre a fonte de nossa ajuda e segurança. Neste salmo, somos lembrados da vigilância constante de Deus em nossas vidas, uma promessa de que Ele está sempre ao nosso lado, não importa as circunstâncias. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, as palavras deste salmo nos oferecem conforto e confiança. O Salmo 121 nos apresenta a ideia de um Deus que está sempre vigilante, cuidando de nós. Quando ele diz: Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, eis que não dormitará nem cochilará aquele que guarda Israel. Esses versículos pintam a imagem de um guardião incansável, sempre atento às nossas necessidades e perigos. Imagine um pai ou uma mãe observando seu filho brincar em um parque. Mesmo à distância,
Eles estão atentos a cada movimento, prontos para agir se algo perigoso acontecer. Essa é a vigilância de Deus sobre nós. Ele nunca se distrai ou se afasta, mesmo quando enfrentamos tempestades em nossas vidas. Em momentos de incerteza, essa presença constante é reconfortante. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos ou abandonados em meio aos desafios? O Salmo 121 nos lembra que Deus está sempre conosco, observando e protegendo. Essa ideia é ainda mais reforçada em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde somos instruídos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Confiar em Deus é fundamental para experimentar o cuidado que Ele oferece. Na parte que diz, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Esta promessa é uma afirmação poderosa de que não importa o que enfrentemos, Deus está comprometido em proteger nossas vidas e nosso bem-estar. Imagine uma mãe que envolve seu filho em um abraço protetor antes de deixá-lo ir para a escola. Ela sabe que o mundo pode ser um lugar perigoso, mas sua confiança no cuidado e na proteção de Deus a acalma. Assim como essa mãe, somos chamados a confiar que Deus está cuidando de nós, mesmo quando a vida parece incerta. Na vida cotidiana, essa confiança pode se manifestar de várias maneiras. Pense em uma situação em que você teve que tomar uma decisão difícil. Ao orar e buscar a orientação de Deus, você pode sentir um senso de paz que transcende a situação. Essa paz é uma manifestação do cuidado de Deus, que nos assegura que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Ao longo da história, muitas pessoas relataram experiências em que sentiram a proteção de Deus em suas vidas. Pense em histórias de missionários que, enfrentando perigos, experimentaram intervenções divinas que os mantiveram seguros, ou em testemunhos de pessoas que, em momentos de crise, sentiram uma presença reconfortante que as ajudou a superar desafios aparentemente insuperáveis. Esses exemplos nos mostram que a vigilância de Deus não é apenas uma teoria, é uma realidade que se manifesta de diferentes maneiras em nossas vidas. Quando enfrentamos dificuldades, é vital lembrar dessas promessas e experiências. Elas nos ajudam a fortalecer nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando os tempos são difíceis. O Salmo 121 é um convite para que todos nós cultivemos uma confiança renovada em Deus. Em um mundo repleto de distrações e incertezas, podemos facilmente nos perder na ansiedade e no medo. Mas as palavras deste salmo nos lembram que Deus é nossa fonte de segurança e proteção. Aqui estão algumas maneiras práticas de aplicar essa mensagem em sua vida. Medite na palavra. Reserve um tempo todos os dias para ler e meditar no Salmo 121. Deixe que essas palavras se tornem uma âncora em sua vida, lembrando-se da presença constante de Deus. Ore com confiança. Ao enfrentar situações desafiadoras, ore com a certeza de que Deus está ouvindo e cuidando de você. Lembre-se de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e lance suas preocupações a Ele. Compartilhe experiências, converse com amigos ou familiares sobre como você tem visto a mão de Deus em sua vida. Testemunhar essas histórias fortalece a fé de todos e cria um senso de comunidade. Pratique a gratidão. Mantenha um diário de gratidão, registrando as maneiras como você percebeu o cuidado de Deus ao longo do dia. Isso pode ajudar a aumentar sua consciência sobre as bênçãos diárias. Descanse na sua segurança. Sempre que se sentir ansioso ou preocupado, lembre-se de que Deus não dorme nem cochila. Ele está sempre vigilante, cuidando de você. Que o Salmo 121 nos inspire a confiar plenamente em Deus e a reconhecer sua vigilância constante sobre nossas vidas. Ao levantarmos nossos olhos e buscarmos sua proteção, encontraremos segurança e paz, mesmo em meio às tempestades. Deus é o nosso refúgio, e ao confiarmos nele, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança. Ao longo desta jornada pelos Salmos, exploramos verdades profundas que têm o poder de transformar nossas vidas. Cada salmo nos trouxe lições valiosas sobre a segurança e o cuidado que Deus nos oferece, bem como a certeza de que Ele está sempre presente em nossas lutas. Aprendemos sobre a importância de confiar em Sua palavra, buscar sua orientação e reconhecer seu amor vigilante por nós. Essas mensagens nos lembram que, em tempos de incerteza, podemos encontrar refúgio e força em Deus. Ele não apenas nos escuta, mas também nos sustenta, mesmo nas tempestades mais intensas. Ao internalizarmos essas verdades, somos capazes de enfrentar nossos desafios com uma nova perspectiva, sabendo que não estamos sozinhos.
Agora, convido você a refletir sobre como essas verdades podem ser aplicadas na sua vida. Pergunte-se: como posso buscar mais a presença de Deus em meus desafios diários? Quais passos posso dar para permitir que essas promessas guiem minhas ações e decisões? Ao vivermos com essa consciência, experimentamos não apenas transformação, mas também uma paz que vai além da compreensão. Pense em pequenas ações que você pode tomar para incorporar esses ensinamentos. Pode ser dedicar um tempo diário à leitura da Bíblia, refletindo sobre os salmos e suas lições. Ou talvez você possa começar a manter um diário de gratidão, anotando as maneiras pelas quais percebe a mão de Deus em sua vida. Esses passos simples, mas significativos, podem nos ajudar a aprofundar nosso relacionamento com Ele. Vamos encerrar este momento com uma oração. Senhor, agradecemos por Sua palavra que nos guia e transforma. Ajude-nos a internalizar as verdades que aprendemos e a confiar em Seu cuidado constante. Que possamos viver com fé, sabendo que a Tua vigilância nos protege. Encha nossos corações de paz e gratidão e que possamos ser luz na vida dos outros. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar recebendo mais mensagens inspiradoras, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre o que mais te tocou e como você planeja aplicar essas verdades em sua vida. Sua participação é muito importante para nós. Que Deus te abençoe.